Bom, então, voltando. Todo mundo me ouvindo bem? Bom, então, eu trouxe um exemplo aqui do FIES. O FIES é o financiamento estudantil, né, que o governo disponibiliza a taxa de juros abaixo do mercado, né, ou seja, é um dinheiro subsidiado. Apesar do estudante pagar, ele paga um dinheiro abaixo do que ele pagaria de qualquer empréstimo dentro da universidade particular ou através de bancos. Então, a política econômica, uma vez que existe a política de austeridade, algumas áreas são afetadas, né? E normalmente o espectro do governo, o que ele pode cortar é muito pouco, né? Porque boa parte do orçamento é vinculado diretamente a salários, a aposentadorias e tal. Acho que a Anne, que era a polícia militar, é isso, Anne? A Anne e o Sandro também, bombeiro, né, que são parte da folha de pagamento do Estado. Havendo ou não crise, a Anne e o Sandro têm que receber o salário deles, né, porque eles têm um contrato, eles prestam um serviço para o Estado. Essa parte do orçamento, ela não é manejável, não é possível que o governo, em período de crise, em queda de arrecadação, ele corte o salário da Anne ou do Sandro. O que ele pode fazer é não reajustar, né? E não sei se com a polícia militar está igual, Anne, mas eu, enquanto servidor público, recebi um aumento de 2% ano passado. Foi igual para vocês? Nossa, tá pior aqui, professor. Foi pior? Faz, faz 5 anos que eu não tenho reajuste inflacionário. Faz 6 meses que eu deveria ganhar um aumento e uma promoção. Só em 2022 está previsto. O da Anne é igual, o militar é tudo igual. Eu digo, a carreira. Então, eu recebi um ajuste de 2% ano passado. Melhor que nada, né? Só que daí, em compensação, a Previdência passou de 11 para 13. Acho que o de vocês também. Faz assim, Anne. Bem, Professora, eu disse que eu estava estudando para concursos militares, ainda não sou militar. Eu não consigo te ouvir direito, mas tudo bem. Aquele dia, na aula passada, você perguntou o que eu fazia, o que eu queria fazer. Eu estou tentando fazer concurso público para carreira militar, ainda não sou militar. Ah, tá. Erro meu. Entendi. Tá bom. Desculpa. Quer dizer, então já fique sabendo. Meu pai trabalha com Sandro. Estou ligado em todos os problemas. Teu pai trabalha onde? Meu pai trabalha com Sandro, meu pai é bombeiro também. Ah, que legal. Então eu estou por dentro dessa questão do salário aí, dos reajustes, sem bonificação, tudo isso aí, estou sabendo já. Sim, sim. Antes de trabalhar na fazenda, eu trabalhava na SEAP, né? Na Secretaria de Administração. E lá é cheio de militar. Eu trabalhava junto ali com o pessoal do Deto. Vocês devem conhecer o Deto. Sandro, conhece o Deto? não. O Deto é o departamento de transporte do Estado, né? Dentro da administração. É lá que dá os fumos da compra de carros, daquelas empresas que não fazem que não faz a manutenção direito, coloca peça estragada, sabe? Ah, bastante isso. Então, e o diretor do Deto é um coronel, agora esqueci o nome dele. Bom, então, assim, como dizer, a ideia das políticas econômicas é importante a gente entender o que é uma política econômica e como ela afeta a nossa vida, né? Agora, em momento de crise, austeridade fiscal, corte de gastos,
que vai ser cortado? O salário do Sandro ou do pai da Anne? Não, não pode, porque isso é fixo, isso não é a parte do orçamento que o governo pode cortar. O que ele vai cortar? Ele vai cortar o que ele pode. Via de regra, investimento. Né? No caso do governo federal, o FIES é considerado investimento. Ele não é, por exemplo, o ProUni não, o Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Ele foi um projeto feito, acho que lá para 2002, e ele tinha um prazo de vida determinado, né? Que X% de tal arrecadação ia diretamente para esse fundo, e esse fundo era obrigatoriamente investido em educação básica. Só que esse fundo ele foi feito para ter uma duração, acho que era 10 anos, algo assim. Aí ele ia acabar agora em 2020, o Fundeb, e ele foi transformado numa arrecadação permanente. Ou seja, o Fundeb agora não pode mais ser tocado. Agora ele não é um gasto que pode ser manejado em momentos de crise, como é o caso do FIES, que vocês estão vendo o gráfico, né? Em 2014, existia 732 mil contratos, e em 2016, cerca de 200 mil. Então, como é um programa, uma política pública não obrigatória, há a possibilidade de manejo. E em momentos de crise, todas essas partes do orçamento que não são obrigatórias são as que são afetadas por essa chamada política de austeridade fiscal. Acho que ficou claro, né, para vocês o que é a austeridade. Então, agora eu trouxe um exemplo aqui da Coreia do Sul. Está em inglês aqui, mas a ideia é chaeballs, é como eles chamam conglomerados econômicos. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus é uma espécie de conglomerado econômico, né? O governo criou políticas lá de incentivo fiscal, de investimento em infraestrutura, para que as empresas se instalassem lá e desenvolvessem a região da Amazônia, que é lá nos Cafundó do Brejo. E agora, inclusive, também recentemente foi renovado os incentivos da Zona Franca de Manaus, que iam encerrar agora, acho que esse ano ou ano que vem. Foi renovado. Então, a política econômica ela pode também ser uma política de incentivo a empresas, a desenvolvimento de setores. E como que isso afeta, né? No caso do Brasil, nesses últimos governos do PT, por exemplo, teve uma política chamada de picking winners, escolhendo vencedores, que é uma política bastante usada no mundo inteiro, né? Foi o caso da Coreia do Sul, é o caso da China. Assim, em países de desenvolvimento é uma política que acontece. No Brasil, o problema foi que os vencedores não eram tão vencedores assim, né? Foi o caso das empreiteiras, por exemplo, né? O governo federal incentivou, deu crédito subsidiado, incentivou que essas empresas se expandissem pelo mundo. Odebrecht, Camargo Correia, essas empresas elas estavam presentes no mundo inteiro, né? Lá para o Oriente Médio, na América Central, foram os beneficiados pelas políticas de picking winners. Na Coreia, no entanto, foi um pouco diferente, bem mais bem sucedido. Foi através dessa política de picking winners que nasceu a Samsung, que nasceu a LG, né? No caso da China, por exemplo, nasceu aquela empresa que eu não sei dizer o nome, Huawei, sabe? Aquela empresa de reconhecimento facial, Xiaomi. São essas empresas que nasceram dentro dos chaeballs chineses, né? Dos conglomerados econômicos. Que o governo, além de promover incentivos, ele também tem um poder de decisão ali, né? Como ele dá dinheiro praticamente para as empresas, dinheiro da arrecadação de imposto, ele tem poder de veto, no caso da Coreia especificamente, ele escolhe até quem vai ser o diretor, o presidente das empresas, apesar das empresas serem privadas. E os chaeballs da Coreia, eles representam 900 bilhões dentre 1,3 trilhão do produto interno bruto do país. É muita coisa, né? Então, assim,
hoje dá para entender que essa política na Coreia do Sul obteve resultados. No caso do Brasil, nem tanto. Então, assim, a economia, nela existe mais de uma abordagem, né? Existe a economia tradicional, que é aquela economia que considera que os agentes econômicos são racionais, né? Considera que os agentes econômicos estão sempre tentando maximizar o seu tempo, maximizar os seus benefícios, né? E daí existe um conceito que a gente, ser humano, é o Homo sapiens, né? E daí na economia eles inventaram o Homo economicus, que seria uma evolução do Homo sapiens, que a gente não seria guiado por sentimentos ou por paixões, mas por interesses racionais, pela ideia de maximização de benefícios, né? De querer sempre mais, de perseguir a riqueza e tal. Mas será mesmo que a gente é esse Homo economicus ou a gente é mesmo o Homo sapiens? Ou como o desenho ali, Homo emotionalis? Vocês se consideram mais racionais ou mais emocionais? Vocês maximizam sua utilidade? Vocês compram sempre o produto mais eficiente ao invés do produto ou da escolha que mais te traga prazer? Você faz compra por impulso? Uma Né? relação de custo-benefício, né, professor? Para homem, geralmente, o homem é menos consumidor, né? A mulher é um pouco mais impulsiva em relação às compras. Será? Quem que falou isso? Desculpa, eu não... O Sandro. O Sandro. Você desligou a webcam, Sandro? É porque fica mais lento, Ah, né? Dá tá. uma travada na fala Uhum. do É professor. quando tá com a webcam, você pula aqui na minha frente, sabe, para falar, daí eu vejo. Ah, tá. Então, Vou falar mesmo. talvez as mulheres sejam mais consumistas. Eu sou suspeito porque eu sou bastante consumista, eu compro bastante coisa, mais do que devia. Então, assim, eu não me considero um homo econômicos de forma alguma. Sou 0% racional no sentido de consumo, por exemplo. E acho que, assim, boa parte das pessoas, algumas mais, outras menos, consomem muito com base no impulso, né? E então, agora no sentido mais metodológico, depois eu vou trazer mais alguns exemplos sobre essa ideia do consumo. Deixa eu ver se eu pulo aqui antes. Coloquei um desenho aqui bonito. Estão vendo aqui? Da época dos rolezinhos? Não sei se vocês têm idade para isso. A ideia era que usar esses negócios de ouro, óculos da Oakley, era legal. Um óculos da Oakley é caríssimo. 800, 500 reais, não sei. Isso é maximizar a sua utilidade? Isso é maximizar... Isso é custo-benefício, Sandro? Não. Então, mas assim, o ser humano ele é o que ele é o que ele é, né, cara? Então, aqui, ó, boné Quicksilver, John, Oakley, calça bermuda Ciclone, eu nem sei que marca é essa. Tênis Adidas, Nike Shox. Nossa, Nike Shox é antigo, né? Então, assim, o consumo das pessoas, ele tende a depender não só do impulso, né, igual eu comentei, mas também da cultura, né? Não tem certo e errado. Não está errado o cara gastar lá R$ 1.000 num óculos. Quem sou eu para dizer? Mas isso é cultura. Então, assim, o que influencia o consumo, o que influencia o comportamento do indivíduo, do consumidor, não é só a variável econômica, não é só o custo-benefício, Sandro, mas também o meio em que ele está, né? No caso dos bombeiros, suponho que gastar em academia seja básico, seja
Para mim, isso é uma besteira, porque eu pago um mês e vou um dia. Então, acho que existe, dependendo da cultura no qual a gente se insere, esse comportamento de consumo, ele varia, né? E ele não vinculado diretamente só a variáveis econômicas, mas também a fatores emocionais, impulsos, culturais. Então, existe basicamente assim, duas grandes correntes econômicas, né? A tradicional, que é a que a gente vai ter que ver, né? Aquela economia de manual, que é a parte que mais cai em concurso, então por isso a gente tem que ver mesmo. E também a economia heterodoxa, a economia que tenta entender de fato como a sociedade funciona. E dentro dessa economia, a economia enquanto ciência social, ela aborda também outras ciências, como a psicologia, a antropologia, a sociologia. Então, aí dentro dessa grande corrente alternativa, existem os reformistas e os radicais. Dentro dos radicais, a gente encontra os marxistas, né? Aqueles que consideram que a sociedade capitalista é errada, que ela não vai dar certo e que ela tende a virar outra coisa, que seria o socialismo ou o comunismo. Mas também existem os reformistas, né, os moderados, que consideram que, como Keynes, né, a política keynesiana é considerada uma política reformista, uma política paliativa, que eles consideram que o sistema econômico, sistema econômico capitalista, ele tende a ter crises periódicas, e ele tende. Isso é um fato que os números mostram. E o que os economistas ou os governos têm que fazer? Eles têm que estar ali para, nesses períodos de crise, conseguir fazer com que essa crise não afete o bem-estar da população. Enquanto na economia tradicional, autores clássicos como Adam Smith acreditam que quanto menos governo, melhor, e que os cidadãos, as empresas funcionam melhor sozinhas. Que quando o governo se mete no meio, ele tendencia a economia a ser menos eficiente. Então, questões assim para vocês. Vocês consideram que os mercados são eficientes e deve ser o mais livre possível para que desempenhem o seu papel de gerar renda e emprego? Ou o Estado deve auxiliar com políticas públicas os mercados? Por exemplo, uma empresa vai chegar num país em desenvolvimento como o Brasil e construir a Transamazônica, né? Uma rodovia cortando metade do país. Qual o benefício que uma empresa vai ter fazendo isso? Colocando pedágio? É quem vai trafegar lá, né? Então, assim, existem coisas que o mercado simplesmente não faz, né? Não é que ele faz mal feito ou que o Estado faça melhor. Existem setores que o mercado simplesmente não se mete. E por isso o papel do Estado, para além desse controle de crises, né? Como os keynesianos, não sei se chegaram a conhecer o John Maynard Keynes, que acho que o economista mais famoso de todos. Depois, eu acho que a gente vai ter que ter uma aula de história do pensamento econômico, né? Apresentar os maiores economistas, para vocês terem uma noção. Professor, dentro desse ponto que o senhor colocou, o Estado deve auxiliar as políticas públicas, é uma questão, acho que depende do setor, né? Tem setores que o Estado deve cumprir com a sua parte pública, né? Que não pode terceirizar, né? Mas grandes setores do ramo econômico, principalmente, acho que a questão de terceirização, né? Seria interessante. Claro, eu não poderia concordar mais, Sandro. E com essa perspectiva, você se encaixaria em um economista heterodoxo reformista. Por exemplo, nos Estados Unidos, a educação e a saúde são basicamente privadas, né? Eu considero que a saúde e a educação devem ser pública, minha perspectiva, né? Eu acho um problema. Apesar que levando... Pode dizer. Se a gente for pegar aquela análise que o professor passou lá, que a faculdade gasta R$2.000 com aluno público, né? Não compensa para o Estado manter o ensino público, já que uma faculdade particular, um curso de direito é menos que R$2.000 por aluno. Então, poderia ter uma outra forma de
incentivo aí, sei lá, para que as instituições particulares assumissem a educação de ensino superior, mas que sejam subsidiados os alunos pelo governo. Aí se tornaria mais vantajoso. Esse é o esquema norte-americano, sabia, né? Não. Nos Estados Unidos, as universidades são basicamente todas privadas, né? Existem as comunitárias, que são de graça, mas elas não têm representação no todo, né? Quer dizer, talvez em número, mas não em qualidade, né? Harvard, Yale, MIT, essas grandes universidades, elas são privadas. MIT, se não me engano, faz parte do complexo militar ali, né? Mas, via de regra, as grandes universidades são todas privadas e o governo subsidia. O governo dá dinheiro para essas universidades para desenvolver pesquisa, para desenvolver não sei o quê, e é muito dinheiro, Sandro, muito dinheiro. Então, assim, se você pegar o orçamento dessas universidades, você vai ver que 60%, 70% é do governo. Só que, para você estudar lá, ou você ganha uma bolsa, ou você paga, que é uma fortuna, né? Principalmente nessas grandes, claro. Mas, assim, numa universidade média, você vai pagar $30 mil por ano. É caro, é caríssimo. Só que, isso é para refletir, cara. Não vou dizer que eu concordo. Eu estava tendo esse debate essa semana com um amigo meu. Você para pensar o quanto custa um aluno numa universidade pública no Brasil, é caríssimo. E o quanto ele aproveita. Assim, professor, já que entramos nesse assunto, né, eu também não sei se eu concordaria ou não, mas são pontos a ser pensados. Depois que eu vi essa análise que o senhor colocou, que um aluno custa mais caro, né, para uma universidade pública do que uma privada. Eu vejo assim, eu até falo para todo mundo, você tem condições de fazer uma faculdade particular, então faça. Porque eu vejo que para alguns cursos, o aproveitamento, pensando em mercado de trabalho, é muito melhor dos alunos da faculdade privada do que da pública, principalmente naqueles que precisam de laboratório, sabe? Uhum. A gente vê, por exemplo, pega um curso de medicina da faculdade da Cesumar, que eu tenho conhecimento lá, o laboratório deles, a nível técnico, assim, para formar um aluno, ele é anos-luz frente da UEM, entende? Não, sim. Então, assim, o aluno fica debilitado no quesito funcional ali de trabalho, mas em termos de pesquisa, né, talvez a universidade pública se destaque um pouco mais na formação de seres mais pensantes, talvez. Então, Sandro, é porque assim, a concepção de universidade, ela é um pouco além do mercado de trabalho, né? Por exemplo, a FAI, é uma universidade privada lá do Bom Jesus, lá em Curitiba, né? O cara que se forma em economia na FAI, em direito na FAI, o cara sai empregado, velho. Porque, assim, é uma universidade que está em contato com o mercado de trabalho, assim, diretamente, assim. Os caras vão lá buscar, as empresas estão lá dentro, sabe? Elas sabem quem está lá, elas conhecem os professores, elas sabem o nível do ensino, sabem que o ensino é voltado para o mercado, né? O papel da universidade, quando ele foi pensado, não era para formar trabalhador, né? A universidade, ela é para formar cidadão. É diferente, né? Às vezes a gente acha que a gente pensa em entrar numa faculdade para arrumar um emprego melhor. E isso não é desmérito nenhum. Mas a universidade, ela foi pensada originalmente lá com os gregos para ser um espaço de formação do cidadão, para gerar debate, para ampliar horizontes, para pensar a existência da sociedade. E teoricamente vocês, né, vocês são o supra-sumo da nossa sociedade. Vocês fazem parte ali dos 5%? Não sei o número, mas suponho que seja algo em torno disso, que estuda numa universidade pública de qualidade, sabe? Vocês são o topo da pirâmide, né? Talvez não de renda, mas necessariamente de intelecto, entende? E a universidade, ela não é feita para gerar mão de obra, né? Há uma tendência hoje em dia, né, com isso a gente pode debater depois,
que o sistema capitalista, como ele exige muita mão de obra, ele exige essa diversificação de mão de obra, ele vê na faculdade uma forma de conseguir, né, de uma fonte de recursos humanos, né? E eu não discordo, eu acho que também pode ser, mas a universidade é mais do que isso, né? E assim, Sandro, apesar do número ele é de R$ 2.000 por aluno, é um número médio, né? É a média de preço. Então, se você for pensar que um aluno de medicina custa R$ 2.000, está barato, né? Mas, mas ainda assim, se for pensar para o Estado, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E daí, quando a gente vê o pessoal não aproveitando, não dando valor a essa oportunidade, e existe um lobby muito grande do setor educacional, o próprio secretário de Educação aqui do Estado, o Feder lá, ele é dos presidentes, fundadores daquela empresa da Multilaser. Ele é um lobista do mercado privado, né? O outro senador, o professor Orisvaldo, se não me engano, que foi eleito senador aqui pelo Paraná, ele é um dos donos do Grupo Positivo. O Grupo Positivo, colégio em todo canto, universidade. Vocês chegaram a conhecer a Universidade Positivo lá em Curitiba? Alguém já chegou aí lá? É enorme, cara. E é lindo, é tudo lindo, né? Prédio enorme, estrutura maravilhosa. Mas pensa, o cara é um senador, um dos donos do Grupo Positivo, foi eleito para ser representante público. O que ele vai fazer? Ele provavelmente vai trabalhar em torno dos objetivos privados dele, né? Então, assim, existe vários pontos de vista, eu não estou aqui para defender nenhum. E eu não sei como a gente se aprofundou tanto no debate da universidade. Mas a ideia é que, em alguns lugares, em alguns sistemas, a universidade é pública, em outros não. Em alguns lugares, o sistema de saúde é público, em outros não. Nos Estados Unidos, tem um documentário do Michael Moore, não sei se vocês conhecem o Michael Moore. Ele é um documentarista, um fazedor de filme lá, cineasta, bastante polêmico, né? Até demais. Que em um desses documentários ele conta a história de um cara nos Estados Unidos que estava trabalhando e cortou um dedo. E daí ele foi no hospital lá com o dedo na mão, levou o dedo lá e falou, os caras falaram assim, se você quiser recuperar o dedo até aqui é 20 mil, até aqui é 40 mil dólares, até aqui é 60 mil dólares. Aí o cara pegou e reconstruiu metade do dedo, ele só tinha 20 mil dólares. Sabe, é louco pensar isso, né? Quando você transforma a saúde, por exemplo, num mercado privado, você simplesmente restringe o bem-estar, né? O bem-estar da sociedade a determinados grupos, né? Se toda a universidade fosse privada no Brasil, quantos de vocês poderiam estar aqui? Hã? Gente, tá me ouvindo? Como é que volta aqui o negócio? Então, tá. Então, assim, além de políticas públicas, o governo também tem o papel de, às vezes, fazer, de fato, empreender o que o mercado privado não faz. Então, na perspectiva não tradicional, os consumidores podem se comportar de maneira irracional, estarem mal informados, né? Nem sempre eu vou comprar o mesmo produto em duas lojas, pode ter preço diferente, mas eu nem sempre vou saber disso, né? Então eu não tenho como estar em todas as lojas. E na perspectiva da economia tradicional, eles pressupõem que os agentes econômicos têm informações perfeitas sobre os mercados e que eu sempre vou consumir do melhor jeito.
Eu vou pular um pouco. Eu vou pular um pouco e a gente já está terminando o tempo. Vocês conhecem o Amazon Prime? Bom, eu assino esse troço e tá acabando com as minhas finanças, assim. Você ganha frete grátis em várias coisas. Você tem o Prime Video lá, que é uma espécie de Netflix. Esses dias, vou até mostrar aqui o que. Eu comprei isso aqui, ó, lá. Conseguem ver? É um carregador de bateria e duas pilhas, né? E tava R$ 40 lá no Prime, né? Frete grátis. Só o carregador. Aí falei, beleza. Só ok, pedi, comprei. Aí depois fui ver em outras lojas, custava 25 mais 15 de frete. R$ 40, né? Mesma coisa. Então, assim, eu comprei na Amazon, porque eu só compro na Amazon praticamente, porque eu tenho frete grátis para tudo. Hoje eu comprei marca-textos na Amazon. 2 desse aqui por R$ 8, acho que era. Frete grátis. Talvez se eu fosse na gráfica aqui de Paraíso, eu conseguisse os 2 marca-textos por 6. Mas eu prefiro comprar na Amazon, porque daí eu peço aqui, daqui a pouco chega aqui em casa, né? Isso é racional? Talvez o custo que eu tenha para me deslocar até a gráfica, isso seja um custo. Isso talvez seja racional. Mas a gente compra, a gente faz as coisas nem sempre de forma tão racional. Então, assim, na teoria tradicional, o pessoal pensa essa curva de demanda, né? Quanto menor o preço, maior a quantidade consumida. Quanto maior o preço, menor a gente vai consumir determinado produto. Vocês chegaram a ver essa curva de demanda já, né? Não, no caso da macroeconomia, né? As crises e como lidar com as crises. Aqui eu assinalei, isso aqui é a economia norte-americana. Eu assinalei os períodos de crise que eles tiveram e, assim, representa mais ou menos de 10 em 10 anos eles têm uma grande crise lá. Isso é uma característica do sistema econômico deles. E, por exemplo, a crise do subprime lá de 2008, né, do Lehman Brothers, vocês devem estar lembrados. Era o governo Obama ainda, ele socorreu os bancos, deu milhões de dólares para os bancos lá, a taxa de juros zero, ou seja, deu dinheiro, né? Porque é a forma que Keynes dizia, a gente tem que intervir na economia nos momentos que a economia estoura. E tem que pular. Então, dentre as diferentes formas, esses tipos de economia, existem diferentes pensamentos. Existem os austríacos, que está um pouco na moda, os monetaristas, os novos keynesianos, os economistas sociais, os institucionalistas, os marxistas. Existe uma gama de pensamentos, né? E, assim, é importante que a gente, enquanto estudante de universidade, a gente não está no curso técnico aqui, né? A gente está numa universidade. É importante que a gente conheça. Claro, vocês não estão no curso de economia, então vocês não têm que saber detalhes, tudo, sobre tudo. Mas é importante que vocês conheçam que não é preto e branco, né? Não existe só o economista radical, marxista, comunista, e nem só o liberal que quer privatizar até o dedão no pé, né? Então, existe um pouco de tudo, assim, existe uma régua de pensamentos e de possíveis políticas públicas que o governo pode assumir. Aqui eu trouxe um exemplo dos diferentes tipos de economias. No canto onde o governo intervém menos, nos Estados Unidos, e no outro extremo onde o governo intervém muito, como no caso da China e de Cuba, né? Mas entre um e outro, existem vários outros modelos de governos, né?
E era sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Eu vou interromper aqui a apresentação. E eu queria falar com vocês sobre os seminários. Vamos fazer? Um semináriozinho? Se manifestem, por favor. Pamela, o que você está vendo que é tão engraçado? Ai, professora, eu não sei se seminário... Esse seminário em grupo você Em grupo, propõe? Não, em grupo. Eu tenho uns textos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tipo, grupo de 5, sei lá, tranquilo. E daí, quem não gosta de apresentar, não precisa apresentar, não. Só tem que ler, né? Trabalhar. Não sei se eu tô achando. Bom, depois eu mostro para vocês. Mas são uns textos, assim, que... uns 5 textos. Daí eu queria uns 5 grupos. Cada um pegaria... Cada um desses textos, ele analisa uma economia diferente, uma economia de um país. Ele pega e fala, sei lá, a Noruega possui um sistema de saúde forte, intervém em determinados ramos, os Estados Unidos, tal. Cada um desses textos descreve uma economia, sistema econômico de uma economia. São textos bem simples e curtos. Tem um até que tem 6 páginas. E daí não é um seminário formal e tal. Eu só queria que vocês falassem, lessem o texto e me falassem. Pode ser? Então, Caroline, cadê Caroline? Oi, tô aqui. Caroline é representante de turma, né? Isso. Presidente do CA, né? Ah, e tem representante de turma? Seria a Anne? Ou não? Na verdade, eu tô assumindo as 2 posições, né? Então... Tá. A Anne tem cara de líder de turma. Então, ó, Caroline, então assim, eu vou falar exatamente depois ali no grupo o número de textos, mas acho que é 4 ou 5. E daí vocês conseguem se organizar? Enzo concordou, Caroline? Eu concordo. Eu particularmente já tenho um grupo, né? O Arthur, o Renzo ali. Já tem uma panelinha? Já tem. Tá, ó, eu vou encerrar isso aqui e vou abrir de novo, tá? Aí a gente encerra a conversa em mais uns 5 minutos, porque vai... Gente, é rapidinho, tá? É rapidinho, mas entrem.